Olá, pessoal! Nossa entrevistada de hoje foi aprovada no concurso do ICMS de Santa Catarina para o cargo de auditor fiscal na área de auditoria. A aprovada é a Daniela Garrido. Parabéns pela conquista, Daniela! Obrigada! Não foi fácil, mas estamos aqui agora. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, sua formação. Bom, meu nome é Daniela Garrido, eu sou de Santos. Tenho 36 anos, a minha formação é gestão financeira. Eu comecei ciências contábeis mais ou menos no meio de 2016, mas eu acabei mudando para a área de gestão financeira justamente para ter uma formação mais rápida. E agora eu voltei a cursar ciências contábeis. E como foi para você a decisão de estudar para concursos? Em que momento da sua vida você começou a pensar em fazer provas, fazer concursos e realmente decidiu? Bom, inicialmente a ideia foi aquela coisa que provavelmente leva todo mundo a estudar para concurso, né? Estabilidade, talvez uma boa remuneração, mas eu sabia que o estudo a longo prazo não ia durar muito tempo, se fosse só por causa disso. Eu sabia que, eventualmente, a gente se acostuma com a ideia de ganhar bem, né? Ter estabilidade, ter segurança. Eu sabia que isso não ia me manter motivada a longo prazo. Então, como eu sou um pouco idealista, eu sempre tive uma quedinha assim pela carreira militar ou pela carreira policial. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre cargos públicos e eu acabei me deparando com o cargo de auditor fiscal e foi assim, amor à primeira vista. Eu gosto muito da área, eu acho uma atividade essencial para muita coisa que deve ser feita no país. Então, no início foi a questão remuneração e estabilidade e depois passou a ser mais um objetivo e um sonho pessoal mesmo. Mas você é música, né? Já tem uma carreira aí e parece que a área fiscal não tem muito a ver. Como é que foi esse link para você? Eu fiquei, depois do ensino médio, eu decidi não fazer faculdade, eu só estudei inglês e música. E eu fiquei trabalhando durante todos esses anos como tradutora freelancer e como cantora. Então, quem estiver assistindo talvez me conheça por outro nome. Mas eu viajei muito lugar diferente, só que eu sempre tive mais voltada para a área de gestão da banda. Gestão de outras bandas, consultoria para carreiras de músicos. Então, eu sempre fui voltada aos negócios. E o meu pai é contador, então a gente sempre teve essa coisa do escritório, né, na família, da coisa de fiscalização. Então, eu sempre gostei muito da área aduaneira também. Sempre que eu voltava do exterior, ficava todo mundo morrendo de medo de passar na Receita Federal e eu queria passar lá. Não, eu tenho coisa para declarar, viu? Inclusive, na última viagem que eu fiz, eu tinha realmente um computador para declarar e não iam me parar. Mas eu tenho coisa para declarar. E ficou todo mundo olhando para minha cara assim, você vai declarar? Lógico! Então, enfim, eu sempre tive uma queda por essa área, né? E eu achei que eu não ia seguir esse caminho por já ter me dedicado tanto tempo à música e aos trabalhos de tradução. Mas eu percebi que não era tarde demais. Dava tempo ainda de fazer uma mudança radical na vida, até porque uma coisa não exclui a outra, né? Eu posso continuar na música, mas como um hobby agora, até porque eu cansei um pouco de viver disso. Era um sonho mesmo, trabalhar como auditora fiscal. Eu sempre ouvia meu pai falar do trabalho dele no Banco Central e eu acabei me apaixonando pela área mesmo. Interessante. E o concurso do ICMS de Santa Catarina você decidiu fazer quando? No ICMS Santa Catarina eu decidi exatamente no dia do edital. Eu não estava focada em físicos estaduais, então acho que foi um pouquinho de loucura, né? Eu nunca tinha estudado nada para físico estadual, eu estava completamente focada na Receita Federal. E a ideia inicial era fazer como uma experiência. Decidi estudar 8 horas por dia, a partir do edital. Então eu comecei, se não me engano, exatamente dia 5 de setembro, o estudo para o ICMS Santa Catarina. E foi a primeira vez que eu peguei legislação estadual para estudar. Eu achei que não ia dar, eu sinceramente achei que não ia dar, mas conforme o tempo foi passando, aquela vontade de ter experiência passou a virar uma obsessão pela aprovação. E
Aí eu parei de estudar 8 horas por dia e fiquei literalmente estudando dia e noite. Eu acordava com um livro na mão e ia dormir com um livro na mão. Então eu cronometrava 8 horas dia, mas eu acabava estudando bem mais do que isso. Como você conheceu o Estratégia Concursos? Foi por acaso. Eu conheci o Estratégia no final de 2016, procurando cursos para concursos, procurando saber mais sobre as carreiras. Eu achei algumas entrevistas de aprovados do Estratégia. E eu liguei para cá para saber sobre os cursos e acabei comprando um pacote para a Receita Federal. No começo eu fiquei estudando tudo de uma vez, não sabia exatamente o que fazer com aquilo, mas aos poucos eu fui entendendo um pouco mais como é que era todo aquele negócio de estudar por questões e acabei me adaptando ao estudo a longo prazo, né? Então, aí depois eu fui comprando outros materiais do Estratégia também, atualizando, né, o material e sou aluna do Estratégia desde então. E quais materiais mais funcionavam para você aí nesse período de estudos? O que era melhor? PDF, videoaula, livros? O que você usava? Eu usei principalmente os PDFs. As videoaulas eu deixava só para quando eu tinha uma dúvida pontual ou algum assunto que eu estava tendo mais dificuldade para entender só pelo PDF. Principalmente matemática, estatística, isso eu fui primeiro pelo vídeo. Mas eu aprofundava um pouco com livros. Então, algumas poucas disciplinas eu aprofundei com livros, como Direito Tributário e Contabilidade, eu fui um pouco mais a fundo, né? Mas eu usava o PDF para estudar mais direcionada para o concurso. Então, acho que o PDF foi o principal material de estudo que eu usei e eu só usava o livro para ir um pouco mais longe nessas disciplinas que precisava de um pouco mais de base, né? Mas disciplinas que só cai algo mais superficial, eu fiquei só nos PDFs mesmo. Antes de falarmos especificamente das técnicas de estudo, como você conciliava com o trabalho? Você começou a estudar em 2016, ainda trabalhava e quantas horas você tinha por dia para estudar? Como funcionava? Eu fiquei trabalhando normalmente até o dia do edital. Eu tinha isso já decidido, né? Eu ia fazer uma reserva financeira para poder não aceitar novos trabalhos quando saísse a autorização, na verdade, da Receita Federal. Então, eu tinha planejado deixar esse período depois só para os estudos. Mas como o edital de Santa Catarina não estava nos meus planos e me surpreendeu, então por isso que eu fiz essa decisão radical, né? Mas até o dia do edital eu trabalhava normalmente, eu cheguei a fazer uma viagem de música para os Estados Unidos, eu morei dentro de um motorhome durante 2 meses e lá foi o meu local de estudo durante 2 meses. Foi um pouco insano, porque tinha shows todos os dias, tinha trabalho de tradução quase todos os dias também, e mesmo assim eu estudava as minhas 6 horas. Eu ia dormir completamente exausta, mas eu estava determinada a conseguir isso, e eu sabia que se eu voltasse e largasse os estudos durante aquele período, eu não ia voltar concentrada, por mais que eu não tenha evoluído durante aqueles 2 meses, pelo menos eu consegui manter o que eu tinha aprendido até aquele momento. Então, eu determinei que eu ia estudar 6 horas por dia, todos os dias, exceto um dia da semana, que eu ia tirar para descansar, até a hora de dar esse gás final, que foi quando saiu o edital. E aí eu comecei a... Eu planejei estudar 8 horas por dia e acabei estudando até o dia anterior à prova, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Eu preferi pecar pelo excesso. Acabou não sendo excesso, né? Acabou sendo o suficiente, mas eu decidi que se fosse a mais, era melhor ter sido a mais do que saber que eu podia ter dado um pouco mais e não ter conseguido a aprovação. O que te manteve motivada para estudar tantas horas assim? Principalmente o sonho de ser auditora fiscal. Eu queria demais isso, então sempre que eu não estava muito interessada no estudo, eu mantinha o foco, eu lembrava qual era o objetivo a longo prazo. A minha família sempre me apoiou, meu noivo me apoiou muito. Então, sempre que eu estava desanimada, ou eu não ia muito bem em algum simulado, ou não estava conseguindo entender muito bem uma matéria, ou estava cansada, eu procurava lembrar do objetivo maior. Então, foi isso que me manteve motivada esse tempo todo. Eu tentei manter os pés no chão, justamente para não esperar uma aprovação imediata. E também facilitou que eu
gostei do processo. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, então facilitou um pouco esse caminho, porque não era uma tortura estudar. Eu realmente me interessava por todas as matérias, especialmente comércio internacional, que eu estudei durante muito tempo com o professor Ricardo. Eu até cheguei a mandar uma mensagem para ele no Facebook falando, veio uma encomenda para mim com Incoterms e eu sei o que é por causa das suas aulas. Viu? Então eu gostava, eu realmente me interessava pelos assuntos, né? Ajudou um pouco a manter o foco e manter a calma, para não ficar cansada daquilo tudo. E assim, como foi o apoio da sua família para possibilitar esse estudo assim de tantas horas? Olha, o apoio da minha família foi fundamental, porque eu ainda moro com os meus pais e eu não sei se eu teria conseguido se não fosse essa paciência deles, essa compreensão deles. Eu sempre falei para eles que estava na hora, né, de eu tomar meu rumo, e eles falavam, você vai sair de casa para quê? Por quê? E eu acho que isso foi essencial, ter esse apoio deles, essa ajuda, e eles sempre falaram que acreditavam em mim, sabiam que eu era capaz. E um dia antes da prova, eu perguntei pro meu pai, você vai ficar decepcionado se não passar? Ele, claro que não. Então, isso foi essencial, né? Saber que a minha família ia ter paciência para aguardar quanto tempo fosse necessário para que eu passasse, né? Então, eu acho que fica muito mais difícil se a família não concorda com aquilo, ou acha que você está perdendo tempo, ou acha que você não vai conseguir. Então, eles falando diariamente para mim que era para eu persistir naquilo, me ajudou muito. Foi, sem dúvida alguma, foi um ponto chave na minha aprovação. A minha família, são os meus pais, a minha avó e o meu noivo, que está comigo há 6 anos. Foi a compreensão deles que me fez chegar até aqui. Eu guardei segredo durante quase todo o tempo de estudo. Basicamente, só sabia que eu estava estudando quem precisava saber. E eles me mantiveram forte, porque eu não queria ouvir perguntas, né? E aí, vai sair quando o concurso? Vai passar quando? Então, eu fiquei na minha, fiquei quietinha e só os meus pais e meu noivo sabiam que eu estava passando mesmo. Mais uma estratégia inteligente aí, né? Agora, falando sobre o estudo em si, quando você começou, como fazia com as matérias, a distribuição por ciclos? Você preferia estudar uma matéria por dia ou como era? No começo eu comecei estudando tudo e definitivamente foi um grande erro porque eu não conseguia evoluir em nada. Então eu comecei com direito constitucional, administrativo, tributário, contabilidade, português e raciocínio lógico. Porque eu estava muito mal em raciocínio lógico e direito administrativo. Eu estava evoluindo bem nas matérias que eu naturalmente gostava e o que eu não tinha facilidade, eu perigava zerar uma prova. Eu, sinceramente, não sabia somar uma fração. Tamanho era o meu trauma com números e com matemática. Então, eu fui indo passo a passo e só acrescentava uma matéria quando as outras estavam sólidas, seguras. E foi assim. Quanto mais sólida eu ficava naquelas disciplinas que estavam no meu ciclo, mais eu acrescentava coisas novas no ciclo, né? Eu diminuía a carga horária das anteriores e pegava uma matéria nova com uma carga horária mais pesada, até chegar a um ponto que eu estava revisando tudo. Eu já tinha visto todo o ciclo da Receita Federal, já estava na fase de consolidar aquelas matérias mais específicas quando saiu o edital de Santa Catarina e foi por isso que eu decidi arriscar a mudança. Entendi. E você disse que gostava bastante de ler os PDFs. Você grifava, fazia resumos ou fazia mapas mentais? Eu até tentei fazer mapa mental, mas eu acabava escrevendo mais do que deveria. E eu nunca fui muito boa com resumos. Sinceramente, eu era um pouco preguiçosa para estudar. E como eu gostava muito de ler, então eu ficava lendo e relendo várias vezes. Eu lia rápido, então eu adorava aquilo. Adorava ficar lendo, mesmo que fosse a mesma aula. Eu sabia até onde tinha a piada que o professor inseria ali no meio da aula. Então, eu grifava. E depois eu relia com mais atenção aquelas coisas que eu grifava, né? Eu usei muito leitor eletrônico, então eu colocava o PDF no leitor eletrônico, fazia a marcação e depois eu revisava por aquilo, pelas questões comentadas. E raramente eu fazia algum resumo, só de alguma coisa que eu queria ter assim mais à mão, né? Mas eu cheguei a fazer alguns resumos, mas
A maioria dos resumos que eu fiz está lá parado, tomando pó hoje. E as revisões, como você inseriu, assim, nos seus estudos? Tirava um dia por semana ou era todos os dias? Como? Eu não fiz essas revisões formais, que o pessoal faz, né? Revisões programadas, eu até tentei, mas não me adaptei a esse esquema. Então eu deixava para revisar naturalmente com as questões. Quando eu fazia aquelas baterias de questões, eu via onde estava o meu problema e depois eu ia revisar aquela aula inteira. Então eu sempre percebia que era alguma coisa pontual nas questões comentadas ou nas questões insights, né? Eu via que tinha um problema específico na matéria. Por exemplo, em direito constitucional, eu tinha muita dificuldade para decorar as estruturas, né, do Poder Judiciário, os componentes, né, do STF. Eu não lembrava quantos eram em cada um e eu tinha muita dificuldade para memorizar isso. Então, até lembro do professor Ricardo Valle falando lá do 30.103 do TST. Então, era isso que eu deixava para revisar, né? As matérias que eu tinha mais dificuldade para memorizar, era licitação com direito administrativo. Então, eu não me preocupava muito com aquelas revisões programadas. Eu deixava naturalmente, como eu sabia que eu ia passar pelo PDF várias vezes, eu acabava deixando a revisão ser uma coisa natural, né, na minha releitura depois. Entendi. Você estudava num ritmo bem forte aí nesse pós-edital. E quando chegou a semana antes da prova, você aumentou, diminuiu? Como que você fez assim para que o conteúdo estivesse ali na mente na hora da prova e que você tivesse também disposição para fazer? Bom, na semana anterior à prova eu não diminui o ritmo, eu continuei estudando com a mesma intensidade até a hora de dormir, mas com a cabeça tranquila. Eu sabia que eu não tinha me preparado especificamente para aquele concurso, então se eu não passasse, tudo bem, né? Eu pelo menos tinha tentado. Então eu estava com a consciência tranquila, acho que isso foi fundamental. Eu procurei dormir bem uma noite antes de viajar e fui um dia antes para a prova. Eu fui de carro com meu pai, então eu fui revisando o caminho todo. Fui relendo, assim, um pouco algumas coisas nos PDFs que eu tinha mais dificuldade ou que eu queria ter mais na memória de curto prazo, né? E até cheguei lá no dia que eu cheguei em Joinville, que foi o local que eu escolhi para fazer a prova, eu fiquei lendo um pouco de lei até a hora de dormir, até pegar no sono, que era o que eu fazia todos os dias, né? Eu ficava lendo lei seca no leitor eletrônico até cair no sono. E foi o que eu fiz. Eu fiz isso até o dia anterior e no dia eu não peguei mais um livro. Eu ia estudar, mas eu achei melhor estar com a cabeça relaxada, em paz. Algumas pessoas gostam de estudar antes da prova, né? Mas eu achei melhor não confundir, porque eu fiquei com medo de ter alguma coisa na memória de curto prazo, depois acabar confundindo, achando que li aquilo na hora e não ter lido mesmo. Então, o meu último dia de estudo foi na sexta-feira antes da prova. Então, não peguei mais em estudo para Santa Catarina. E qual foi a sensação ao ver seu nome na lista de aprovados? A primeira sensação foi de não acreditar naquilo. Eu atualizei a página várias vezes. Eu baixei o mesmo PDF que o pessoal mandou no grupo várias vezes para ter certeza que eu não estava vendo alguma coisa errada. Eu abri no celular, depois eu abri no computador, eu coloquei uma régua para ter certeza que eu estava vendo mesmo a linha com o meu nome. E eu não acreditava. Eu fiquei assim em choque. Eu queria acordar todo mundo na minha casa e estava todo mundo dormindo. Eu queria gritar que tinha passado. Ainda mais porque eu decidi não anotar o gabarito da P3, da última prova. Eu era iniciante em concurso, eu não sabia como é que funcionava, eu achei que no dia seguinte já ficava disponível pra gente o que a gente tinha respondido. Então, não precisa anotar, né? Amanhã eu fico sabendo, eu confiro. E não foi bem assim, só foi divulgado há pouco tempo, né? Um pouco antes de sair o resultado. Mas eu não sabia disso, então fui pra casa com a memória do que eu tinha respondido, exceto uma questão de TI que eu não lembrava exatamente o que eu tinha colocado. Eu estava em dúvida entre uma alternativa e outra. Então eu contei como tendo errado aquela questão só para não contar com um acerto a mais, né? Então não sabia se eu tinha feito 420 ou 423 pontos. E eu fiquei com essa dúvida até o dia do resultado. Então muita gente já comemorando, sabendo que estava dentro dos aprovados. E eu não sabia, não tinha ideia, então eu continuei estudando pro
concurso do Rio Grande do Sul, que foi há alguns dias, né? Eu continuei estudando para ter alguma coisa garantida, né? Para não ficar parada esse tempo todo. E quando saiu o resultado, primeiro foi aquela sensação de choque de ter passado e depois não caiu a ficha. Eu fiquei, tá, legal, eu passei. Ah, eu passei. E só caiu a ficha mesmo quando eu estava em Florianópolis, que eu decidi tirar uma semana de férias. E aí saiu o resultado definitivo. Eu estava sozinha no quarto de hotel. E eu comecei a gritar, auditora fiscal, auditora fiscal, auditora fiscal. E eu não acreditava. Eu comecei a mandar mensagem de áudio para todo mundo. E foi ali que caiu a ficha que realmente eu tinha sido aprovada. Até esse momento, eu estava vivendo normalmente, assim, todo mundo mandando as fotos das festas que eles estavam fazendo com as famílias. E eu lá na minha vidinha normal. E tá preparada agora para mudar de vida? Agora sim, agora caiu a ficha, já começou a entrar na cabeça que realmente as coisas aconteceram e que finalmente eu vou exercer o cargo dos sonhos. E o que foi mais difícil nesse processo de estudos para você? Uma das coisas mais difíceis no processo foi manter o foco a longo prazo, né? Apesar de eu gostar de tudo isso, apesar de eu gostar do processo, gostar de estudar, era difícil não ter perspectiva e sonhar com tudo isso sem a certeza, né, de que seria aprovada. Então eu via notícias sobre aprovados em outros concursos e eu pensava, será que algum dia vai ser a minha vez? E eu tentava espantar esse será e não, um dia vai ser a minha vez. Então ter essa certeza, essa determinação foi uma das coisas mais complicadas. E ficar quieta também, né, sobre o estudo, não falar exatamente o que eu estava estudando. Era difícil, porque a gente quer contar para amigos, né, e falar para outros familiares não tão próximos, mas eu procurei só falar para as pessoas que realmente precisavam fazer. E isso foi difícil, porque eu queria contar para todo mundo o que eu estava fazendo. E foi um pouco complicado, né, eu fiquei um pouco isolada, apesar de eu ser bem caseira e não ter tido que fazer grandes sacrifícios, mas eu acabei sumindo um pouco do mapa, né? Então, até algumas pessoas que ficaram sem resposta durante o pós-edital, principalmente, comentaram depois, nossa, ela renasceu, ela voltou a falar com a gente. E foi essa sensação mesmo. Depois que eu saí da prova, eu olhava para as coisas com essa sensação, como se tivesse acordado de um sono profundo, porque a minha cabeça estava só na prova dia e noite. Então, eu acho que não enlouquecer foi uma das coisas mais difíceis, né? Porque não é fácil a gente manter o equilíbrio enquanto está estudando nesse ritmo intenso, né? Uhum. Quais erros e acertos você apontaria? Um dos maiores erros foi ter começado com todas as matérias. Eu perdi muito tempo com isso. Perdi mais ou menos 6 meses de estudo completamente sem foco. O outro erro foi eu ter me pressionado demais, porque ninguém ao meu redor estava me pressionando, mas eu tinha essa pressão comigo mesma. Eu queria ser aprovada no primeiro. E eu não tinha por que exigir isso de mim, apesar de ter funcionado, né? Mas eu não precisava ter sido tão dura comigo, eu acredito. Acho que o concurseiro tem que saber que não é uma coisa que a gente vai fazer bem todos os dias. E levou mais ou menos 1 ano e meio para eu entender isso. Que ia ter dias que a gente não ia estudar com o foco, com a concentração perfeita, ia ter dias que a gente ia estudar tudo aquilo e ia sentir que não tinha rendido, e eu ficava muito chateada comigo mesma. E, sem dúvida, isso me atrapalhou um pouco, né? Principalmente nos 6 meses, no primeiro ano de estudo. Um acerto foi manter a determinação. Eu percebi que muita gente que não passa é porque desistiu, acabaria passando a longo prazo. Então, ter determinação e se concentrar na área que você quer é fundamental. Eu pensei em fazer o concurso da ABIN quando saiu, porque também era um cargo que me interessava muito. Cheguei a pensar em fazer da Polícia Federal para perito contábil, porque a minha faculdade tinha previsão de colação de grau antes, por causa de aprovação em concurso público, então eu poderia ter tentado, mas ia sair completamente do foco. Então eu ia ficar pulando de área em área e ia acabar não passando em nada. Então, manter o foco, eu escolhi a área fiscal e fui até o fim com ela. Eu acho que isso foi um ponto importante também, escolher uma área e ficar nela até o fim.
E qual dica você daria para quem está começando a estudar agora para concursos, especificamente para a área fiscal? A primeira delas é não desista, vá em frente, porque é um caminho a longo prazo. Muita gente começa a estudar agora e já fica pensando em quando vai ter edital. Eu torcia para que o edital não viesse logo, porque eu queria estar firme, principalmente na base. Então, não tenham pressa, não desistam, estudem com foco e não tenham medo de errar. Isso é fundamental, né? A gente erra muita coisa, a gente demora para aprender muita coisa. E não tem nada que a gente não seja capaz de aprender se a gente tiver paciência, né? Tem algumas matérias que a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas se for devagarzinho, vai vendo uma videoaula, nem que leve 2 anos para aprender alguma coisa com a qual você tenha dificuldade, mas isso é fundamental. Persistência, não desanimar. Se teve uma reprovação, você vai para o próximo. A área fiscal é uma coisa que sempre vai ter. Então, isso é essencial. Acredite em você mesmo. Parece um pouco bobo falar isso, né? Parece meio clichê, mas é a realidade. Você tem que ter consciência de que você é capaz de fazer isso, mesmo que tenha uma rotina meio complicada. Alguns colegas que foram aprovados tinham uma rotina mais complicada que a minha, que tem filhos, são casados, e eu só trabalhava, né? Outros não trabalhavam, tinham o dia todo para estudar. É claro que às vezes uma vida focada só nos estudos facilita, mas não significa que seja o único caminho. É possível, desde que a gente mantenha o foco, seja determinado e faça alguns sacrifícios, né? Se a gente trabalha o dia todo, tem que compensar no final de semana, tem que fazer o que for necessário para conseguir a aprovação. Mas o fundamental é isso, não perder esse gás, não perder o ânimo e ter consciência de que é uma preparação a longo prazo. Não dá todo aquele gás logo no começo, porque depois você não vai aguentar, aumentar o ritmo no momento que precisa aguentar. Muito obrigada, Daniela, pela sua participação, por dividir aí a sua história, que é um pouquinho diferente do que a gente tem visto aqui muitas vezes, então acho que é bem motivadora a sua história, a gente agradece bastante. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui. A gente vai ficando por aqui e eu te vejo numa próxima entrevista. Tchau!